Este é um trabalho da disciplina de Bioquímica aplicada à enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina. Pesquisa: genoma, proteína e base de dados. Covid-19. A Covid-19 é uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, potencialmente grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição global. A SARS-CoV-2 é um beta-coronavírus descoberto em amostras de lavado broncoalveolar obtidas de pacientes com pneumonia de causa desconhecida na cidade de Wuhan, na China, em dezembro de 2019. É o sétimo coronavírus conhecido a infectar seres humanos. Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes de animais, incluindo o homem, camelos, gados, gatos e morcegos. Raramente, os coronavírus de animais podem infectar pessoas e depois se espalhar entre humanos, como já ocorreu no MERS-CoV e no SARS-CoV-2. Até o momento, não foi definido o reservatório silvestre do SARS-CoV-2, mas muitas pessoas se perguntam quais são os sintomas. A infecção pelo SARS-CoV-2 pode variar de casos assintomáticos e manifestações clínicas leves até quadros moderados, graves e críticos, sendo necessária atenção especial aos sinais e sintomas que indicam piora do quadro clínico e que exijam a hospitalização do paciente. A NextTwin, o rastreamento em tempo real da evolução do patógeno. A NextTwin é um projeto de código aberto para aproveitar o potencial científico e de saúde pública dos dados do genoma de patógenos. Fornecem uma visão continuamente atualizada dos dados disponíveis publicamente, juntamente com ferramentas analíticas e de visualização poderosa para o uso pela comunidade. O objetivo é auxiliar a compreensão epidemiológica e melhorar as suas respostas a surtos. O nosso grupo é Ana Beatriz de Souza, Emily Maria Colombo e Camila Rachadel. A proteína a ser estudada é a memprotease, o código da PDB é a 7C2K e o gene referente à proteína é o gene M. Nesse primeiro slide, temos a árvore do SARS-CoV-2, no dia 8 de 4 de 2021, o dia que realizamos a pesquisa. Nesse dia, existia 7 cepas do SARS-CoV-2, onde está representada pela cor vermelha no mapa. Nesse segundo slide, temos a árvore filogenética retangular Time do SARS-CoV-2. A data do primeiro depósito de genoma foi sequenciado no dia 20 de 12 de 2019, onde dá para observar a data de ordem crescente na parte de baixo da figura. Nesse slide, temos a árvore filogenética retangular divergente do SARS-CoV-2. Até o momento da pesquisa, no dia 25 de 4 de 2021, foram sequenciados 3.991 genomas no mundo. Conseguimos ver através das legendas das cores, os quais mostram quais divergentes estão mais. Nesse quarto slide, temos a árvore filogenética radial divergente e global do SARS-CoV-2. No dia 25 de 4 de 2021, o dia que foi realizada a pesquisa, a região do planeta que tinha maior número de genomas sequenciados era a América do Norte. Conseguimos verificar nesse slide também por cores, através de sua legenda. Nesse slide, temos a árvore sem raiz da América do Sul, no formato divergência do SARS-CoV-2. No dia 25 de 4 de 2021, a sequência com maior divergência foi no Paraguai, com 48. Nesse sexto slide, temos o diagrama da diversidade das árvores da América do Sul, onde podemos perceber que o SARS-CoV-2 está sofrendo uma grande mutação, com divergência de até 50. Neste segundo momento, vamos utilizar uma nova plataforma,
Protein Data Bank, PDB, anunciado em 1971. É basicamente um banco de dados onde fica depositado estrutura de proteínas isoladas com suas características moleculares e biológicas, toda a estrutura de primária a quaternária. Ajuda a compreender desde a síntese das proteínas até a saúde, doença e energia biológica. Atualmente serve para depósitos de ácidos nucleicos. A PDB é um portal online para professores, alunos e o público em geral, para promover a exportação do mundo de proteínas e ácidos nucleicos. Estruturas 3D estão disponíveis gratuitamente na PDB, o depósito central de estruturas biomoleculares. Dando continuidade ao estudo da proteína, podemos obter mais algumas informações e características. O nome científico é memprotease, outros nomes GNM, código na PDB 7C2K, código na Uniprot P0DTD1R1AB SAS2 e organismo de onde foi isolado e caracterizado é a Síndrome Respiratória Aguda Grave Coronavírus 2, vírus da febre aftosa. Resolução do cristal PDB é 2,93. Nesse slide, podemos verificar o artigo científico da nossa proteína. Esse artigo pode ser encontrado no modo online ou também pode ser baixado no computador, tablet. Nesse slide, temos a estrutura 3D da nossa proteína depositada na plataforma PDB. E aqui temos uma sequência de resíduos de aminoácidos de estrutura primária, sequência FASTA. Em bioinformática, o formato FASTA é um formato baseado em texto para representar tanto sequências de nucleotídeos quanto sequências de peptídeos, no qual nucleotídeos ou aminoácidos são representados usando códigos de uma única letra. O formato também permite sequências de nomes e comentários procedendo à sequência. O formato se origina do FASTA, pacote de software, mas agora se tornou um padrão na área da bioinformática. A simplicidade no formato FASTA torna mais fácil manipular e analisar sequências, usando ferramenta de processamento de texto e linguagens de script. Nesse momento, nós vamos observar as estruturas 3D da nossa proteína em diversos estilos, no formato NGL. Esse estilo observado é o formato espinha dorsal, ou backbone. Nesse, a gente vê a superfície, a área dele, pelo estilo Surface. Aqui, a gente colocou para vocês observarem duas imagens, para uma melhor visualização da parte da frente e da parte de trás, inclusive com uma grande diversidade de cores. Nesse, vocês vão observar o estilo desenho animado, cartoon. Aqui no modelo Alcaçuz, Licorice. Esse, também com duas imagens, vocês vão observar o preenchimento do espaço, ou Space Fill. Esse Styline significa estilo linha. Aqui nós vamos observar no estilo cartoon uma cadeia de cores. E nesse a gente apresenta um ligante com pelo menos uma ligação de hidrogênio. Nesse slide, vocês vão observar que nós calculamos o cromossoma e a região onde essa proteína, a RNA polimerase dirigida por RNA, isolada da síndrome respiratória aguda grave coronavírus 2, vai se localizar. Aqui vocês vão observar a tela de início da Uniprot, da nossa proteína. A Uniprot é um consórcio europeu com o Instituto Europeu de Bioinformática, o Instituto Suíço de Bioinformática e o Protein Information Resource, que reúne informações biológicas e genômicas em nível mundial.
vai utilizar a PDB como referência, uma base cristalográfica, além de ser o herdeiro do Atlas Protein Sequence and Structure de Margaret Dayhoff, que reúne as informações mais antigas sobre a sequência de dados de proteínas, que foi publicado pela primeira vez em 1965. A estrutura 3D de proteínas relacionadas com a nossa, que foi depositada na UniProt, foi selecionada em algumas mais próximas de 1, buscando a melhor resolução em função do raio-x. Essa que vocês observam aí é a 7RSC. Esta é a 5RSG. E essa é SR5RV4. Aqui nós vamos observar as funções da nossa proteína. Então, a replicase poliproteína 1AB é uma proteína multifuncional envolvida na transcrição e replicação de RNAs virais. Contém as proteinases responsáveis pela clivagem da poliproteína. Inibidor de tradução de hospedeiro NSP1. Inibe a tradução do hospedeiro ao interagir com ligações à subunidade 40S do hospedeiro em complexos ribossômicos, incluindo o complexo pré-inserção 43S e o ribossomo 80S não traduzido. O terminal C vai ligar-se e obstruir o túnel de entrada do mRNA ribossomal. Assim, vai inibir a resposta antiviral desencadeada por uma imunidade inata ou interferos complexo de ribossomo. Aqui a gente vai ter a proteína não estrutural 2, que pode desempenhar um papel na modulação da via de sinalização de sobrevivência da célula hospedeira. Na proteína não estrutural 3, a gente vai ter a responsável por clivagens localizadas no terminal N da poliproteína replicase. A proteína não estrutural 4 vai participar da montagem de vesículas de membrana dupla citoplasmáticas induzidas por vírus, necessárias para a replicação viral. Na proteinase semelhante a 3C, ela vai clivar o terminal C da poliproteína replicase em 11 locais e vai reconhecer substratos contendo a sequência central. Na proteína não estrutural 6, vai desempenhar um papel na indução inicial de autofagossomos no retículo endoplasmático do hospedeiro, por similaridade. Posteriormente, vai limitar a expansão desses fagossomas que não são mais capazes de entregar componentes virais aos lisossomos, por semelhança. A proteína não estrutural 7 vai desempenhar um papel na síntese do RNA viral. Forma um hexadicâmero com NSP8, 8 subunidades de cada, que pode participar da replicação viral agindo como primase. A proteína não estrutural 8 vai desempenhar um papel na síntese do RNA viral, formando um hexadicâmero com NSP7, com 8 subunidades de cada, que pode participar da replicação viral agindo como primase. A proteína não estrutural 9 pode participar da replicação viral agindo como uma proteína de ligação a ssRNA. A proteína não estrutural 10 vai desempenhar um papel fundamental na transcrição viral, enquanto a RNA polimerase, dirigida por RNA, vai ser responsável pela replicação e transcrição do genoma do RNA viral. A helicase vai ser uma proteína multifuncional com um domínio de ligação de zinco no terminal N, exibindo atividades de desenrolamento de duplex de RNA e DNA com polaridade 5A3. A atividade da helicase é dependente do magnésio por semelhança. A revisão desoxinuclease é uma enzima que possui duas atividades diferentes, uma atividade exorribonuclease e uma atividade N7-guanina metiltransferase, que vai atuar como uma exorribonuclease de revisão para a replicação do RNA, reduzindo assim a sensibilidade do vírus aos mutagênicos do RNA. Endobonuclease específica de uridilato. É uma enzima específica de uridilato. Enquanto o 2-metiltransferase
vai ser uma metiltransferase que medeia a metilação da capa 2O-ribose do mRNA na estrutura 5-cap dos mRNAs virais. A replicase da proteína 1AB vai ser produzida por um freshmefin ribossonal na fronteira dos genes 1A e 1B. Ela também vai participar de uma atividade catalítica. Aqui eu começo a falar da taxonomia e dos nomes da nossa proteína. A taxonomia é o sistema de classificação que define os grupos de organismos biológicos com base em características comuns, onde o nome recomendado da nossa proteína é replicase proteína 1AB. E essa proteína ela é clivada nas seguintes 15 cadeias: no inibidor de tradução de hospedeiro NSP1, na proteína não estrutural 2 e 3, na proteína não estrutural 4, na proteinase semelhante a 3C, na proteína não estrutural 5, 6, 7 e 8, na proteína não estrutural 9 e 10, na RNA polimerase dirigida por RNA, na proteína não estrutural 12, na helicase, na proteína não estrutural 13. Na revisão de exorribonuclease, na endorribonuclease específica de uridilato e no 2O-metiltransferase. Agora a gente fala sobre a topologia da proteína, que é como ela se relaciona através das chaves de recurso, dos cargos e da sua descrição, além da sua vista gráfica e do comprimento. Então, a gente consegue observar o domínio topológico, que vai de 1 a 2225, com a descrição citoplasmático, a transmembrana, que vai de 2226 a 2246, com a descrição helicoidal, o domínio topológico, que vai de 2247 a 2317, com a descrição lumenal, a transmembrana, que vai de 2318 a 2338, com a descrição helicoidal, o domínio topológico, que vai de 2339 a 2775, com a descrição citoplasmático, a transmembrana, que vai de 2776 a 2796, com a descrição helicoidal, o domínio topológico, que vai de 2797 a 3044, com a descrição lumenal, a transmembrana, que vai de 3045 a 3065, com a descrição helicoidal, o domínio topológico, que vai de 3066 a 3099, com a descrição citoplasmático, a transmembrana, que vai de 3100 a 3120, helicoidal, o domínio topológico, que vai de 3121 a 3127, com a descrição lumenal, a transmembrana, que vai de 3128 a 3148, helicoidal, o domínio topológico, que vai de 3149 a 3586, com a descrição citoplasmático, a transmembrana, que vai de 3587 a 3607, com a descrição helicoidal, o domínio topológico, que está em 3608, com a descrição lumenal, a transmembrana, que está em 3609 a 3629, helicoidal, o domínio topológico, que está em 3630 até 3634, com a descrição citoplasmático, a transmembrana, que vai do 3635 ao 3655, com a descrição helicoidal, o domínio topológico, que vai de 3656 a 3673, com a descrição lumenal, a transmembrana, que vai do 3674 a 3694, helicoidal, o domínio topológico, que vai de 3695
a 3.729 citoplasmático, a transmembrana que vai de 3.730 a 3.750, com a descrição helicoidal, o domínio topológico que vai de 3.751 a 3.778, com a descrição lumenal, a transmembrana que vai de 3.779 a 3.799, helicoidal, e o domínio topológico que vai de 3.800 a 7.096, citoplasmático. E na topologia a gente pode verificar mais uma coisa, eu vou voltar alguns slides, e a gente pode ver que o domínio topológico citoplasmático é o que tem a maior barra na vista gráfica, tanto na primeira imagem, quanto na segunda, quanto na última imagem, que dá um salto bem grande de 3.800 a 7.096. Agora a gente fala sobre a localização celular da nossa proteína, em que a gente pode notar que ela acumula majoritariamente no citoplasma e na membrana. A gente vê isso com o inibidor de tradução de hospedeiro do NSP1, que se localiza no citoplasma do hospedeiro, a proteína não estrutural 2, que se localiza no citoplasma do hospedeiro e no endossomo hospedeiro, a proteína não estrutural 3, na membrana hospedeira e no citoplasma do hospedeiro, a proteína não estrutural 4, na membrana hospedeira e no citoplasma do hospedeiro, a proteinase semelhante a 3C, no citoplasma do hospedeiro e no aparelho de Golgi hospedeiro, a proteína não estrutural 6, na membrana hospedeira, a proteína não estrutural 7, na região perinuclear hospedeira e no citoplasma do hospedeiro, no retículo endoplasmático hospedeiro também, a proteína não estrutural 8, na região perinuclear hospedeira, no citoplasma do hospedeiro e no retículo endoplasmático hospedeiro, a proteína não estrutural 9, na região perinuclear hospedeira, no citoplasma hospedeiro e no retículo endoplasmático hospedeiro. Na proteína não estrutural 10, localiza-se na região perinuclear hospedeira, no citoplasma do hospedeiro e no retículo endoplasmático hospedeiro. Na revisão de exorribonuclease, no citoplasma do hospedeiro, no retículo endoplasmático hospedeiro e no retículo endoplasmático hospedeiro. Na helicase, no retículo endoplasmático hospedeiro, compartimento intermediário de Golgi, no endorribonuclease específica de uridilato, na região perinuclear hospedeira. Aí aqui a gente começa a falar sobre a estrutura secundária da nossa proteína. A gente consegue ver ela na tabela acima, onde a gente consegue ver em cinza a estrutura PDB, em verde claro a fita beta e em azul claro a alfa-hélice. Então, o que é a estrutura secundária? É onde são as regiões localizadas de estrutura estabilizadas por ligações de hidrogênio do grupo amina e do oxigênio do grupo carboxila. Então, elas formam estruturas em formato de mola, como a alfa-hélice, que está na imagem lilás, e como a beta-pragueada, que forma folhas de papéis dobrada, que é a imagem azul claro. Então, a gente consegue verificar que a gente obteve 898 alfa-hélices na nossa proteína e 644 beta-preguiada. Então, a gente vê que a alfa-hélice tem um domínio um pouco maior. Aqui a gente colou a sequência de resíduos de aminoácidos na estrutura primária da sequência FASTA da UniProt. A gente consegue ver, como já foi falado lá no início, que a sequência FASTA é uma sequência que utiliza códigos de uma única letra e que ela denomina a sequência de nucleotídeos quanto a sequência de peptídeos. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6 slides com a nossa sequência FASTA. Então, a gente consegue ver que é uma grande quantidade de letras, então é uma grande sequência FASTA. E aqui vem a última pergunta, que é: após sua exploração nas proteínas NextStrain, PDB e UniProt, você acredita que sua proteína poderia ser alvo
na pesquisa de medicamento e ou vacina contra o Covid-19? A nossa resposta foi sim, pois no corpo humano não existe nenhuma proteína que seja homóloga à memprotein, encontrada no SARS-CoV-2, o que o tornaria um alvo excelente de uma droga antiviral, pelo fato de que ela é a responsável por dividir poliproteínas em proteínas menores, que são envolvidas na produção de RNA, que codificam proteínas estruturais do vírus, como envelope, membrana, núcleo capsídeo e proteína spike. Desta forma, ao bloquear o processo em uma das etapas primordiais, o ciclo vital de reprodução viral estaria prejudicado. O que a gente quis dizer com a nossa resposta? A nossa proteína, ela faz um dos processos iniciais, que é clivar, ou seja, dividir as poliproteínas em proteínas menores. Então, como ela acontece no início do processo, se a gente interrompe esse processo nas etapas primordiais, a gente impede a reprodução viral do vírus, porque a gente acabou com ele lá no início, então não tem como ele se reproduzir após a gente ter clivado ele, né? E aqui a gente tem a nossa conclusão. A gente está vivendo uma era de muitos avanços tecnológicos, e isso é de extrema importância para a bioquímica e seus estudos, com relação ao SARS-CoV-2, pois ele possibilita muitos avanços em pouco tempo, o que auxilia a um estudo mais contundente e mais prático, onde é mais acessível estudar e obter mais avanços em menos tempo, como no caso de já existirem 3 vacinas somente no Brasil para o Covid-19, em cerca de um pouco mais de um ano desde o início da pandemia no Brasil. Então, com isso, a gente pode pontuar que a bioinformática é muito importante, pois ela consegue nos auxiliar a um leque maior de opções do que a gente pode estudar para tentar combater o vírus, e o que vale realmente a pena estudar, pois tem mais chance de conseguir impedir a reprodução viral, e o que é melhor não estudar, pois tem pouca chance de impedir a reprodução viral. E esse foi o nosso trabalho sobre genoma, proteínas e base de dados, feito por Ana Beatriz de Souza, Emily Maria Colombo e Camila Rachadel.